Opa, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e a minha especialidade clínica na área da nutrição é justamente o emagrecimento acelerado, a queima de gordura. E esse vídeo é um pouco diferente dos demais vídeos que eu faço. Eu não preparei um roteiro para poder estar apresentando para vocês, eu vou meio que fazer uma conversa aqui meio informal, mostrando justamente como eu virei nutricionista, como foi que eu escolhi essa carreira e como foi que eu consegui emagrecer ao longo do tempo. Para quem não sabe, eu fui uma criança gordinha, então sempre briguei com relação ao meu peso desde a infância. Então eu vou estar contando ao longo da minha jornada, o decorrer da minha jornada, nesse processo de emagrecimento, o que foi que eu fiz de errado, o que foi que eu fiz de certo, o que eu descobri depois de formado. Então eu vou estar contando tudo isso para vocês nesse momento. Mas antes de mais nada, se você puder deixar o seu like já nesse vídeo, já me ajuda bastante, porque me motiva muito a trazer mais vídeos, mais conteúdos para você e para outras pessoas que assistem o canal. E também você deixando seu like, você está indicando para o YouTube que esse conteúdo é um conteúdo relevante e ele vai estar indicando também para mais pessoas, certo? Então, antes de começar a falar sobre como você pode emagrecer mais rápido, ter uma eficácia mais... ter uma melhor eficiência no seu emagrecimento, você primeiro vai ter que entender um pouco sobre a minha jornada e como foi que eu cheguei no ponto que eu estou hoje, certo? Então, o primeiro ponto é o seguinte, vamos começar com a minha infância. Eu sempre fui uma criança gordinha e hoje eu entendo porque eu era uma criança gordinha. Porque eu comia muita besteira, comia margarina, meu Deus do céu, deve ter perdido uns 20 anos de vida aí na minha infância só comendo margarina, comia muito açúcar, muito doce, muita pizza, comia muita besteira. Os meus pais, a minha família em si, me davam essas besteiras e eu acabava comendo. Eu era criança, não entendia, né? E as pessoas também, como não tem muita informação, acabam dando essas coisas naturalmente também para as crianças. E é por isso que muitas crianças hoje em dia estão obesas. Então, começando a história, eu sempre fui uma criança gordinha. Eu vou até tentar colocar as imagens aqui no vídeo para vocês, se eu conseguir achar. Eu tenho uns álbuns de fotografia aqui em casa, então vou dar uma procurada. Mas tem vários, eu vou conseguir achar sem nenhum problema, acredito. E outra coisa, eu lembro que na minha infância eu sempre comia, de vez em quando, um pastelão com caldo de cana. Não sei se na cidade de vocês tem isso, mas na época, com R$ 1 você comprava um pastelão e um caldo de cana. Pastelão feito com massa, né, farinha de trigo, e um caldo de cana ali que teoricamente seria natural, porque vem da cana de açúcar, mas puro açúcar, certo? O processado com açúcar e água, basicamente. Então, para engordar é uma maravilha. E eu comia muito frequentemente, era apenas R$ 1. No tempo a inflação não estava tão alta assim, então eu meio que comia à vontade, entre aspas, comia à vontade entre aspas, né? Quando eu conseguia dinheiro, R$ 1 que seja, já comprava isso, porque eu gostava muito. Então, desde a minha infância, eu sempre estive batalhando com essa questão do peso, tentava emagrecer um pouco. E na época da adolescência, lá para os 14 anos, 13 anos, eu consegui emagrecer, eu fiquei magro. Só que eu emagreci de uma forma muito errada. Eu emagreci parando de comer. Eu simplesmente não comia e quando ia comer, eu comia uma coisa que não era tão nutritiva assim. Seriam umas besteiras ainda no meio do caminho. O pessoal tá passando aqui, aí vem um barulho. Aí eu vou dar umas pausas aqui, mas é rápido. Aproveita e beba uma água. Ah, outra coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, questão de vídeos que vocês queiram que eu esteja fazendo, deixa aqui nos comentários, também comenta o que você achou desse vídeo, desse formato mais informal, sem roteiro, só conversando mesmo com vocês, contando a minha experiência, a minha história, certo? Então deixa tudo aí no comentário, que eu vou estar lendo todos e já vou ver o que eu posso estar trazendo para 2022. E também esse vídeo que eu estou fazendo é o último vídeo do ano, no caso, né? Que seria o vídeo após o Natal. Eu estou fazendo hoje esse vídeo no dia 23, amanhã já é Natal e vou lançar ele na segunda-feira. Então vai ser o último vídeo do ano. E 2022 eu estou querendo uma abordagem nova aqui para o canal. Eu até estou trazendo menos vídeos nesse final de ano, porque eu estou gravando o meu curso de nutrição. Eu estou gravando um curso completo, te mostrando como emagrecer de uma forma rápida e eficaz e fazendo aulas também para você entender o porquê você está fazendo isso. Só que dá muito trabalho, eu estou gravando as aulas ainda, a minha vida está muito corrida, então demanda muito do meu tempo. Então eu estou tentando conciliar tudo.
Mas voltando aqui, então eu consegui emagrecer, certo? Na minha época lá de criança, meio gordinho, já estava bem acima do peso. E lá para os 14, 13 anos eu consegui emagrecer, fiquei magro. Só que eu emagreci de uma forma errada. Eu simplesmente parei de comer. Eu usei a minha força de vontade, que é muito grande, e eu não comia, simplesmente não comia. E quando ia comer, era uma vez no dia, provavelmente, e ainda não era uma coisa assim muito nutritiva, porque eu ainda não tinha essa noção de alimento bom e alimento ruim, de alimento de verdade e substância comestível. Eu, como muita gente, não tinha essa distinção. Então eu parei de comer, simplesmente. Emagreci de uma forma errada, porque eu perdi massa muscular e gordura no processo, o que está errado. Você tem que perder apenas gordura, a massa muscular tem que ficar intacta lá, ou até você ganhar massa muscular no processo, se você estiver treinando. Eu me abstive de nutrientes, provavelmente isso comprometeu até um pouco o meu desenvolvimento, já que eu não era adulto ainda, eu estava ainda em fase de crescimento, então foi uma coisa totalmente errada que eu fiz por pura ignorância. Eu ainda era adolescente, era uma criança, então eu ainda era muito ignorante, não sabia tudo que eu sei hoje. Então eu emagreci de uma forma completamente errada. E é o que eu indico para você não fazer. Não faça isso, não fique passando fome, comendo errado. Tem gente que faz jejum, né? Passa muito tempo sem comer e quando vai comer uma pizza, vai comer um sanduíche, vai comer alguma coisa que não é nutritivo. Você não pode fazer jejum, parar de comer como desculpa para comer errado. Você vai estar além de acabando com a sua saúde, perdendo massa muscular no processo e realmente é uma coisa totalmente errada, ok? Mas aí eu consegui emagrecer, fiquei magro. Só que eu fiquei magro, sem músculo e sem gordura, eu fiquei aquele magro seco. E nesse ponto, com meus 14, 15 anos, eu comecei a querer ir para academia. Se eu não me engano, foi entre os 15 e 16 anos eu fui para academia. Eu fiquei magro mesmo dos 13 aos 15, aí nos 16 eu quis começar a academia para ganhar músculo, porque eu estava magro e estava uma coisa meio estranha, né? Então eu queria ficar forte. O meu ponto agora não era mais emagrecer, era ganhar massa muscular e ficar com aquele corpo mais torneado, né? Um corpo mais atlético, um corpo mais atraente, no caso. Na adolescência, a minha visão era essa, estética, né? Eu não pensava tanto em saúde, era mais estética. Então comecei a treinar. Aí eu comecei a pesquisar tipo de treino, como fazer o melhor treino, drop set, biset, todo tipo de treino que eu podia fazer na academia, porque eu achava naquela época que o que ia me deixar forte era a atividade física. Eu chegava em casa, comia muito, eu comia uma montanha de comida no prato, tomava uma jarra de suco, comia bastante, mas a alimentação não era o foco ali nesse momento. Eu só estava comendo muito, eu achava que comendo grande quantidade e treinando, eu ia ficar forte. E eu até aumentei meu peso. Eu acho que eu comecei com 50 e poucos quilos, fui para 60 e pouco, aumentei uns 10 quilos aí nesse processo, mas eu não só ganhei massa muscular, eu também ganhei gordura junto. Então eu fiquei aquele forte, entre aspas, meio inchado, meio retido. Não tinha corte na musculatura, não tinha definição muscular. E não era isso que eu queria. Lógico, eu queria ficar maior, porque eu estava muito magro, mas ao mesmo tempo eu queria ficar aquele grande com volume muscular aparente. Você mostra o braço, ó, aparece o bíceps, tem esse cortezinho aqui da musculatura. O meu braço era aquele braço redondo que não tinha corte nenhum, não tinha definição nenhuma. O ombro também não tinha corte aqui, era uma coisa que não era o que eu estava buscando. Estava no caminho ali, eu vi que estava melhor do que tá magro, mas não era o que eu ainda estava buscando. E depois de muito tempo pesquisando treino, tipo de série, como treinar melhor e tudo, eu percebi que o treino não ia me trazer o que eu queria. O treino não ia me levar para essa definição, para esse maior ganho de massa muscular. Toda a diferença estava na alimentação, eu consegui perceber isso. O treino, lógico, ia dar o estímulo muscular ali para eu conseguir ganhar mais massa muscular, mas toda a diferença estava na alimentação. A alimentação é o que ia fazer toda a diferença na questão de ganho de massa muscular. Isso eu percebi já na adolescência. E aí eu comecei a pesquisar sobre alimentos, tipo de alimentação, o que comer, como perder gordura. Só que o que acontece? Muita coisa que tem aí tá errada, muita coisa mesmo. 90% do que você pesquisa aí na internet vai estar errado. É a mesma baboseira de sempre, aquele mesmo senso comum que a maioria acredita que tá certo, mas na verdade tá errado, tá tudo errado. Por isso que eu demorei tanto tempo para chegar no corpo que eu tô. Não é porque você precisa de muito tempo, é porque eu passei muito tempo fazendo uma coisa errada. Por isso o resultado não veio tão cedo, certo? E aí, depois de pesquisar muito sobre alimentação, veio a época da faculdade, né? Meus 18 anos ali, que eu estava terminando o ensino médio. E quando eu parei para refletir o que eu ia fazer da minha vida,
Como eu sempre estava naquela área ali de emagrecimento, ganho de massa muscular, estava pesquisando muito sobre alimentação, fazia uns 2 anos que eu estava direto pesquisando sobre alimentação, dieta, vendo vídeo, vendo aula, palestra no YouTube, na internet. Na minha cabeça, o que fazia mais sentido era eu fazer uma faculdade de nutrição. E, graças a Deus, eu tive a melhor ideia da minha vida, porque eu amo o que eu faço hoje e eu não queria estar em outra profissão hoje em dia. Eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. Eu amo falar sobre nutrição, amo falar sobre alimentação, emagrecimento, gosto de aprender cada vez mais sobre esse assunto. Então, foi a melhor ideia que eu tive adolescente. Eu meio que dei um chute ali no escuro, porque eu não tenho a mentalidade que eu tenho hoje, claro, mas realmente acertei em cheio. Eu fui naquilo que, na minha concepção, é o meu Ikigai, que eu tenho até uma tatuagem aqui, ó, que se chama Ikigai. É um termo japonês de uma ilhazinha de Okinawa, no Japão. Esse Ikigai é o que você é bom em fazer, o que você gosta de fazer, o que você pode ser pago para fazer e que o mundo precisa. Juntando isso tudo é o seu Ikigai, é meio que o seu sentido de vida. E eu acredito que a área da nutrição é isso para mim, hoje em dia. E continuando. Pronto, aí eu comecei a faculdade de nutrição, né? Quando eu comecei a faculdade de nutrição, eu entrei lá como todo mundo, certo? Meio ignorante, sabendo só o básico. E o básico que eu sabia, hoje eu sei que estava errado. E na faculdade é muito estranho, cara. É muito estranho, porque o que acontece? Eles ensinam a parte de metabolismo, hormônio, genética, de uma forma até muito boa, certo? Eles ensinam isso para os alunos e tudo, passam de uma maneira legal. Se você estudar, se você quiser realmente, você aprende. Porque tem muita gente na faculdade que não estuda não, certo? Quer pescar, quer entender só na hora da prova para poder passar. É um tipo de profissional totalmente medíocre. Então tem que tomar cuidado, né? Não é todo profissional que é bom, certo? É igual você vai pro mecânico, não é todo mecânico que é bom. É a mesma coisa com a nutrição. Não é todo nutricionista que vai ser bom, não é todo médico que vai ser bom. Então você tem que tomar cuidado. Mas quem quer estudar e quem quer entender realmente, está na faculdade, consegue aprender essa parte de metabolismo, hormônio, genética. Só que por algum motivo que eu desconheço, que até hoje eu não entendo por que acontece isso, no final da faculdade de nutrição, eles pegam e falam o seguinte, ó, esquece hormônio, esquece metabolismo, esquece genética, esquece tudo isso que controla o teu corpo e vamos contar caloria. Eles começam a botar o foco na caloria. Caloria que entra, caloria que sai, caloria que é queimada, contagem de caloria, como se a caloria fosse mais importante que os hormônios. E na faculdade eles botam isso de uma maneira tão enviesada que o aluno acredita naquilo como se fosse uma verdade absoluta e meio que nem contesta. Você meio que vai seguindo ali a manada, todo mundo acredita naquilo ali ao seu redor e você acha que aquilo ali é a verdade. Você meio que nem contesta direito. Você tem que ser uma pessoa fora da curva para poder contestar aquilo e entender melhor. Mas a maioria, 90%, 95% ou até mais, não entende exatamente como funciona o emagrecimento e a queima de gordura. Eles ainda estão nessa questão de contagem de caloria. Eu não vou entrar muito nessa questão aqui, porque eu já tenho outros vídeos no meu canal falando como contar caloria é uma coisa muito ineficiente, não faz sentido você estar contando caloria, sendo que quem controla as calorias são os hormônios corporais. Então, isso é o que é pregado na faculdade. Só que como eu já falei, a faculdade, eu já falei em outros vídeos, né? A faculdade é um campo muito desatualizado. Você sai da faculdade, você acaba de se formar, 50% do que você aprendeu na faculdade está desatualizado. 50%. O problema é que ninguém fala qual é esse 50% que está desatualizado. E você vai ter que se virar para estudar, para entender melhor o assunto, entender o que é que está desatualizado e para você se atualizar e se tornar um profissional cada vez melhor. Só que muita gente termina a faculdade já sem saber muita coisa e o pouco que sabe ainda está metade desatualizado e nem se esforça para se atualizar. Porque o certo é você terminar a faculdade, eu acredito que o seu estudo começa de verdade quando você se forma. Você terminou de se formar, aí é que você vai começar a estudar de verdade, ler livros, ver palestras, comprar cursos, entender mais do assunto e se tornar cada vez mais capacitado. A faculdade ali te ensina o básico para você sair para o mercado de trabalho. O básico do básico do básico do básico do básico.
Realmente é uma coisa que você tem que estudar depois, não tem como. Se você não estudar, você se torna um profissional medíocre. E a maioria é dessa forma, é um profissional medíocre, terminou a faculdade, acha que aquilo ali que ele já aprendeu, estudou 4 anos, nossa, quanto tempo, né? Aprendeu tudo que precisava saber, acha que a ciência não evolui, não lê artigo científico, não vê o que está saindo de novo na ciência e mantém aquela linha de pensamento igual. Quando saiu da faculdade até morrer, continua passando as mesmas coisas, sem ler nada, sem se atualizar. E mesmo que a pessoa não tenha resultado, é incrível, né? Uma pessoa dessa desatualizada, quando vai atender um paciente, o paciente não emagrece, ainda bota a culpa no paciente. Ainda fala, não, a culpa deve ter sido sua, né? Porque não seguiu o que eu falei e tudo. Enfim. Então, quando eu saí da faculdade, eu saí com essa visão medíocre. Eu saí com a ideia de contar caloria, diminuir porção, comer de 3 em 3 horas, aquela baboseira de sempre que você sempre escuta da maioria dos nutricionistas que tem aí no mercado, certo? Só que aí um amigo meu chegou pra mim, na época que eu terminei a faculdade, e perguntou assim, Bruno, se eu não comer carboidrato, faz algum mal? Ele me perguntou isso. E eu fui com aquela respostazinha blue pill, né? Aquela respostazinha básica que todo nutricionistazinho que não sabe muita coisa dá. Não, mano, não pode comer, tem que comer carboidrato, você não pode parar de comer carboidrato não, porque o carboidrato é importante. Só que eu não sabia explicar exatamente o porquê que ele era muito importante, né? Eu sabia que tinha que comer, mas não sabia exatamente, mas por quê? Era uma coisa meio estranha. Tipo, eu falava isso porque eu ouvi 4 anos na faculdade que comer carboidrato era importante, então tinha que comer carboidrato. Só que ele pegou esse meu amigo e falou assim, cara, mas é porque eu vi um vídeo de uma pessoa que ele disse que comer carboidrato você pode comer, não tem problema, mas se você não quiser comer, também não tem nenhum problema. Aí pois deixa eu ver o vídeo desse cara. O nome desse cara se chama Rodrigo Polesso. Não sei se você sabe quem é, ele é um cara muito conhecido na internet. Ele trabalha com um ramo de alimentação que é o que eu trouxe também para minha prática clínica, que é uma alimentação de verdade, vinda da natureza e o mínimo possível de industrializados e processados. E nessa alimentação você pode ter um alto consumo de carboidrato, mais carboidratos naturais, e um baixo consumo de carboidratos também se quiser, e um alto consumo de gordura, mais gorduras naturais. Então eu comecei a ver os vídeos do Rodrigo Polesso e ele começou a explicar, olha, existem proteínas essenciais, gorduras essenciais, mas não existem carboidratos essenciais no planeta Terra. E o essencial, por que é essencial? Porque o corpo não consegue produzir, então nós temos que consumir através da alimentação. Então existem gorduras que nós temos que comer, proteínas que nós temos que comer, mas não existem carboidratos essenciais. Então não é algo essencial para a nossa vida. E isso tudo eu já tinha aprendido na faculdade. Então ele começou a falar, e ele não falou só isso, né? Ele falou muito mais coisas sobre hormônio, metabolismo, emagrecimento, queima de gordura, e tudo que ele ia falando ia fazendo sentido na minha cabeça. Ele ia falando e eu, caralho, mas isso faz sentido. Nossa, mas isso aí também faz muito sentido. Não, mas isso aí que ele tá falando faz total sentido. Tudo ia se encaixando na minha cabeça e no que eu aprendi na faculdade sobre metabolismo, genética, hormônio, emagrecimento e queima de gordura. E isso meio que explodiu a minha cabeça. Me deu uma explosão mental de uma forma que foi absurda. Eu não consegui, depois daquele dia, eu comecei a ver muito vídeo, ler muito livro, ver palestra, ver todo tipo de conteúdo relacionado ao emagrecimento que eu podia estar absorvendo. Porque eu vi que o que eu aprendi na faculdade era um conhecimento totalmente defasado e medíocre, que eu não ia conseguir trazer para mim e muito menos para os meus pacientes. Eu até ia conseguir, certo? Porque o que acontece? Eu consegui até um resultado legal, uma época aí da faculdade, que eu estava comendo de 3 em 3 horas e também estava diminuindo gordura, aumentando mais proteína e usando carboidratos mais naturais, como goma de tapioca, batata doce, batata inglesa. Eu até consegui um resultado bom, só que teve um porém. Chegou um momento na minha vida que eu vi que aquilo ali era insustentável. Não dava para sustentar aquele corpo que eu alcancei. E aquele corpo que eu alcancei nem era melhor que o corpo que eu tenho hoje. O corpo que eu tô hoje é muito melhor e é muito mais fácil de manter. Naquela época eu até consegui um corpo bom, mas eu vi que eu tinha que abdicar de muita coisa, tinha que ter comida ali nos horários regrados, eu tinha que ter muito trabalho no meu dia para conseguir fazer aquilo. E eu percebi que eu não vivia daquilo. Eu não trabalhava com o meu corpo, eu não era modelo fitness, eu não era nada disso. Eu era um cara normal que queria ter um corpo legal e eu vi que para ter um corpo do nível que eu queria, eu achava que eu tinha que ter muito trabalho. Aí eu meio que desisti, não faz sentido eu ficar com um corpo desse, ter todo esse trabalho, se eu nem trabalho com isso, né? Não ganho dinheiro com isso. Então eu meio que comecei a equilibrar um pouquinho, né? Não extrapolava demais e nem
me restringia demais. Eu tentava encontrar um equilíbrio. Fiquei com um corpo legal, não fiquei gordo, mas não fiquei muito definido. Mas depois que eu comecei a ver os vídeos do Rodrigo Polesso, entendi melhor a questão da queima de gordura, da alimentação, vi que carboidrato não era algo essencial, que não precisava ser usado se eu não quisesse, eu fui testar em mim mesmo. Então eu diminuí carboidrato, aumentei gordura, porque tem muita gente que até hoje acha que gordura faz mal, gordura engorda, gordura causa doença cardíaca. E um dos pontos que quebrou muito esse paradigma na minha cabeça foi o seguinte: se gordura engorda, se gordura faz mal e se gordura causa doença cardíaca, como é que existem populações que comem basicamente 80% de gordura na sua dieta, comem só gordura e proteína e são magros, sadios e não têm doença cardíaca? Isso é uma quebra, não pode. Se a gordura causa isso, como é que tem populações que comem só gordura e não tem isso? Não faz nenhum sentido. E aí a gente já pode entrar até na questão do Trivium. Tem muita gente que me segue aqui no canal que vem do canal do Tiozão, certo? Um alô aí, Tiozão. E eu li o livro do Tiozão, se você não conhece, eu até te indico procurar aí, certo? Tiozão, canal no YouTube, muito bom. Eu li o livro dele e lá no livro dele ele cita uma parte sobre o Trivium. Eu nem sabia o que era isso, agora eu já entendo melhor. Que é o quê? O Trivium ele trabalha com 3 partes, que seria a gramática, a lógica e a retórica. A gramática não é só gramática de escrever e letra, é também a questão de conhecimento. Você tem que ter um grande conhecimento sobre o assunto que você vai falar. Isso entra a gramática. E eu já tinha basicamente isso, que era um grande conhecimento sobre a área da nutrição. Já estudei bastante, entendi como é que tudo funcionava, então eu tinha um conhecimento para poder estar argumentando ali nesse contexto. Aí, o segundo ponto, depois da gramática, no Trivium, é a lógica. Tem que ter um pensamento lógico, não pode haver contradição. Aí o que seria o pensamento lógico? Exatamente o que eu acabei de falar da gordura. Se gordura engorda, se gordura faz mal e gordura causa doença cardíaca, como é que tem populações que só comem basicamente gordura e proteína e são magros, têm uma saúde ótima e não têm doença cardíaca? Isso é uma contradição, isso não se encaixa na lógica. Então, se não se encaixa na lógica, nós temos que procurar alguma outra coisa que possa responder a isso e se encaixar. E depois vem a questão da retórica, mas a retórica é mais você tentar se convencer que aquilo ali está certo. Mas só para vocês terem a noção, se não tiver lógica, você tem que tentar pensar um pouquinho. Será que isso aqui faz sentido mesmo? Porque se não fizer sentido, alguma outra resposta vai ter, certo? Então vamos tentar pensar um pouco. Se eu não tivesse essa questão da lógica na minha cabeça, até hoje eu estava passando dieta aí para comer de 3 em 3 horas, com carboidrato, porque carboidrato é muito importante, né, na visão da maioria, com pouca gordura. Então vamos pensar, certo? Nós temos que ter um raciocínio crítico aqui e lógico. Não pode haver contradição. E depois que eu comecei a implementar essa alimentação do Rodrigo Polesso na minha alimentação, e também comecei a ler mais livros sobre, vou até citar uns aqui, Esses 2 livros aqui são maravilhosos. Tem o livro do Rodrigo, que é esse aqui, O livro do Rodrigo Polesso, acho que está ao contrário, né, ou não? Este não é mais um livro de dieta, muito bom, mas ele é um livro mais básico. Se você é uma pessoa mais leiga, eu te indico estar lendo esse livro aqui, que ele é maravilhoso, você vai entender muito do que eu estou dizendo. E também tem esses outros 2 livros que são mais técnicos, eles entram mais dentro do assunto, que é Gordura Sem Medo, da Nina Teixeira, que ela explica toda a questão da gordura, por que é que a gordura faz bem, como é que o pessoal começou a acreditar que ela faz mal. Aí entra na questão do governo, que é muito ruim, que não sabe o que está fazendo, interesses políticos, interesses financeiros. Se você quer entender por que a gordura faz bem e qual é a gordura que faz mal, esse livro aqui todo nutricionista deveria ler, básico. Qualquer pessoa que queira trabalhar na área da nutrição tem que ler esse livro, é primordial. E também tem esse livro aqui, Por que Engordamos e o que Fazer para Evitar, do Gary Taubes. Gary Taubes é um jornalista que ele escreve muito sobre a questão de alimentação e emagrecimento. E ele também explica mais tecnicamente como é que o corpo queima gordura, como é que você cria ácidos graxos, que seria a quebra da gordura para ser queimada como energia, triglicerídeo, o que é um triglicerídeo no seu corpo, que é uma gordura maior, explica todo o contexto de pessoas que foram, populações que foram engordando ao longo do tempo, consumindo mais carboidratos industrializados, certo? Então, são 2 livros fundamentais, só que são mais técnicos, eles entram mais dentro do assunto, não são livros tão básicos assim. Então, se você é uma pessoa leiga, eu não te recomendaria começar com esses. São muito bons, mas são um pouco mais complexos.
eu recomendaria começar com o livro do Rodrigo Pulesso. Ah, e também tem esse aqui, ó, maravilhoso, esse livro aqui é ótimo, O Código da Obesidade, do Jason Fung, Dr. Jason Fung, sim, esse livro é muito bom. Ele fala sobre o jejum, como o jejum vai poder estar te ajudando, como o jejum, ele trabalha com jejum há mais de, não sei quantos anos, eu não lembro há quantos anos, mas anos já trabalhando com jejum, nunca teve problema, faz os pacientes emagrecerem com jejum e uma alimentação boa, e ele é um médico que trabalha até com questão de neuropatia, doenças nos rins, enfim, também é um livro maravilhoso, te indico, tá lendo, certo? E ele é um livro mais básico também, se você quiser começar com ele, também é muito bom. Mas, voltando aqui ao assunto, depois que eu comecei a ler esses livros, entender mais sobre o assunto, eu fui testar em mim mesmo, porque eu não recomendo nada para os meus pacientes que eu não usaria para mim, certo? Eu mando, ó, cara, você quer isso? Pois faça isso, porque se fosse eu faria a mesma coisa. Então eu só indico o que eu faço para mim. Então antes de ter a minha primeira consulta depois de formado, eu primeiro utilizei todo esse conhecimento que eu adquiri fora da faculdade para mim mesmo. Então, aumentei o consumo de gordura, diminuí o consumo dos carboidratos, comecei a comer bastante proteína, carne gorda, carne de porco, que é uma carne que eu amo, adoro. Eu evitava comer antigamente porque eu achava que a carne de porco, por ser gorda, ia me engordar. E eu comia muito frango, só frango, que é carne magra, né? Então fiz o contrário, tirei frango, comecei a comer porco, bacon, ovos, muita gordura, proteína e diminuí o carboidrato. Aí só lembrando, né? Só um adendo aqui. O carboidrato em si não é ruim, certo? O carboidrato industrializado é o ruim. Então, quanto mais natural for o carboidrato, melhor. Você vai poder usar sem nenhum problema. No caso, o arroz branco pode ser usado. O feijão, eu não sou muito fã de feijão, mas até dá para ser usado também, se você gostar muito. A batata doce, a batata inglesa, o inhame, a macaxeira, cenoura, beterraba, a abóbora, todo tipo de vegetal que você quiser usar, são carboidratos e podem ser usados, não tem problema. O problema é o processamento do carboidrato. Quanto mais processado for, pior vai ser para a sua saúde e mais vai te engordar. Aí no caso, carboidratos processados, entraria farinha de trigo, o açúcar, qualquer tipo de alimento feito com massas no geral, pão, bolo, doce, biscoito. Pão é com farinha de trigo? Não presta. É integral, 7 grãos, 12 grãos? Não presta. Tem farinha de trigo? Não presta. Então, alimentação natural. Se você comer carboidratos naturais, não tem problema. Você não vai engordar por comer carboidrato natural. Provavelmente não vai, é muito difícil. E isso vai manter teu peso ao longo do tempo. Só que se você está querendo queimar gordura, perder peso, os carboidratos, mesmo os naturais, não vão estar te ajudando. Então o ideal é retirar nesse momento, já que você não quer manter o seu peso, você quer perder peso ou queimar mais gordura, retira todos para chegar no objetivo que você quer e depois que chegar nesse objetivo, você vai reintroduzir esses carboidratos naturais na sua alimentação para poder manter o teu peso e manter o resultado que você conseguiu alcançar ao longo do tempo. Então você vai poder comer carboidrato. Não é a questão de que você nunca mais vai poder comer, mas os carboidratos não vão estar te ajudando na queima de gordura. Tanto é que dos estudos científicos que eu avaliei, de mais alta qualidade, tem alguns que comparam dietas. E a dieta mais baixa em carboidratos, de longe, é a melhor dieta para emagrecimento, para queima de gordura. Se você está querendo emagrecer de uma forma mais rápida e mais fácil, use uma alimentação mais baixa em carboidratos e mais alta em gorduras. Você tem que fazer isso para a vida toda? Não. Só até você chegar no objetivo que você quer. Aí depois você adiciona os carboidratos naturais, caso você queira. Também não é obrigatório. Eu vou variando isso muito na minha alimentação. Tem épocas que eu estou comendo mais gordura e proteína e pouco carboidrato, quase nada de carboidrato. E tem épocas que eu já aumento mais o carboidrato. Uso uma batata doce, uma abóbora, que eu gosto muito. Arroz e feijão é muito difícil eu comer, eu não gosto não. Mas uso mais vegetais, como batata, abóbora, inhame, macaxeira, isso aí eu já uso mais um pouco. Goma de tapioca também uso bastante. Então, por que é que eu indico para os meus pacientes o fazerem uma dieta mais baixa em carboidratos quando eles querem emagrecer, perder peso? Porque se eu chegasse no consultório de qualquer nutricionista e eu não fosse nutricionista, não entendesse do assunto e quisesse emagrecer, perder peso, perder gordura, como eu queria antigamente quando era adolescente, eu queria que ele me passasse isso. Eu queria que ele me passasse o que eu passo para meus pacientes. Porque se a pessoa me procura para querer emagrecer, o que eu tenho que fazer para o meu paciente é o seguinte: eu dou a melhor opção para ele conseguir chegar no objetivo que ele quer. Olha, você quer chegar nesse objetivo o mais rápido possível, de uma forma mais fácil? Faça desse jeito. Aí tem alguns que, não, mas eu não consigo ficar sem arroz, eu não consigo ficar sem goma e tapioca. Eu não
Eu não mando eles fazerem nada, eu indico o melhor caminho, explico como tudo funciona e a partir daí eles vão ver o que acham melhor para si e como eles vão estar utilizando. E aí, claro, no decorrer do tempo eles vão me mandando áudio, né, fazendo perguntas, porque é normal você ter dúvidas. Mas aí o que acontece? Você pode emagrecer comendo carboidrato? Pode. Você pode emagrecer comendo muita fruta, comendo goma de tapioca todo dia, comendo arroz, comendo batata doce, batata inglesa. Você pode emagrecer comendo todos esses carboidratos. Só que não vai funcionar para todas as pessoas. E, consequentemente, algumas pessoas vão conseguir emagrecer, mas talvez até pudessem emagrecer mais rápido, perder mais gordura em um menor tempo, se não estivessem usando esses carboidratos. Então vai variar para cada pessoa. Tem algumas pessoas que fazem tranquilamente, como eu. Tranquilamente eu tiro o carboidrato da minha alimentação, eu só acho difícil as frutas, porque eu gosto muito de fruta, principalmente fruta doce, e não ajuda muito na questão da queima de gordura, então quando eu tô querendo perder mais gordura, eu tento evitar. E eu também indico isso para os meus pacientes, se puder estar evitando é melhor, vai te ajudar mais no processo. Se você está fazendo uma dieta mais natural, carboidratos naturais, proteínas naturais, gorduras naturais, e não está emagrecendo, quer dizer que você já tem uma resistência metabólica maior para a queima de gordura, uma resistência maior para o emagrecimento. Talvez você esteja até com um pouco de resistência à insulina. Então o ideal seria você diminuir mais os carboidratos para te ajudar ainda mais a alcançar o que você quer estar alcançando. Porque não faz sentido você se comparar com outras pessoas. Antigamente eu até fazia isso, mas eu tirei isso da minha mente. Que era o seguinte, tem uns amigos meus que comem bolo quase todo dia, comem pão, comem massa, comem muita besteira aí no meio do dia, e mesmo assim eles conseguem ter um abdômen trincado, tá ali o tanquinho deles. Só que isso não funciona para mim e não funciona para a maioria das pessoas, certo? Então você tem que ter uma abordagem mais eficaz. Você não pode se comparar com a minoria dessas pessoas que comem e não engordam. Se você for uma dessas pessoas, provavelmente você não era nem para estar assistindo aqui esse vídeo, certo? Ou até pode, mas o centro do que eu quero dizer é a questão da alimentação natural. Você tem que ter uma alimentação mais natural para poder ficar saudável. Tem muitas pessoas que até nem engordam comendo besteira, mas isso não quer dizer que elas estão saudáveis. Tem muita gente magra aí que acha que está saudável porque está magro, mas na verdade está muito doente. Tem o metabolismo de uma pessoa obesa, só que ela não consegue ver isso fisicamente. Então a gente tem que tomar esse pequeno cuidado. E também eu te indicaria a tomar cuidado com aquelas pessoas que usam o termo de terrorismo nutricional. Terrorismo nutricional seria dizer que um alimento é ruim e você não pode comer. Ai meu Deus do céu, eu tenho que me acalmar, porque é muito absurdo isso. Uma pessoa falar que todo alimento é bom é idiotice, não faz nenhum sentido. Você dizer que margarina é bom, açúcar é bom, farinha de trigo é bom, é loucura, é absurdo. Uma pessoa que fala isso não sabe o que está dizendo, é uma pessoa insensata e tola, certo? Não escute o que uma pessoa dessa diz, pelo amor de Deus. Você vai estar acabando com a sua saúde. Só que nós temos que entender que dizer que um alimento é ruim não quer dizer que você nunca mais vai poder comer ele. Açúcar é ruim, margarina é ruim, óleo vegetal é ruim, farinha de trigo é ruim, só que você vai poder comer de vez em quando. Margarina e óleo vegetal, eu nem indico não, mas açúcar e farinha de trigo, comer uma pizza, comer um pudim, um doce ali, aqui, acolá, não tem tanto problema, desde que você faça isso na exceção, de vez em quando, num final de semana, num aniversário específico, Natal, Réveillon, que é uma vez no ano. Então você fazer isso em épocas esporádicas não tem problema, vai poder comer sem problema. Isso não é um terrorismo nutricional, é saber o que faz bem para sua saúde e o que faz mal para sua saúde. Uma pessoa que está diabética, obesa, não pode estar comendo açúcar, não pode estar comendo pão, não pode estar comendo massa, coisa com farinha de trigo, margarina, não pode estar comendo nada disso, porque ela está doente. Uma pessoa que está acima do peso, está obesa, ela não está metabolicamente saudável. Então tem que ter uma restrição maior, não tem muito para onde correr. Então, pessoal, depois que eu entendi tudo isso, é que eu comecei a ter mais resultado ainda no meu corpo. Comecei a usar mais gordura, mais proteína e o carboidrato baixo, às vezes aumentava um pouquinho, mas bem mais baixo do que eu usava antigamente. Parei de comer de 3 em 3 horas, porque também não faz nenhum sentido. Eu também tenho um vídeo falando sobre isso, não faz sentido comer de 3 em 3 horas, não tá nem te ajudando. E também é muito difícil ficar com isso na rotina. E também aumentei bastante gordura, né? Gordura é muito bom para emagrecimento. Se você ainda acha que gordura engorda, mude seus conceitos, meu amigo. Você só vai conseguir emagrecer de uma forma eficaz quando você começar a comer gordura. Você basicamente tem que comer gordura para poder perder gordura, certo?
E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui. Então, pronto. Essa foi a minha história no geral, de como eu consegui chegar no corpo que eu tô hoje. Eu vou até colocar uma foto aí para vocês verem como é que eu tô, onde é que eu cheguei. É lógico que eu não consigo ficar com esse corpo aí para sempre, né, direto, porque nada na nossa vida é para sempre, é uma linha reta. Isso, o nosso corpo vai subindo e vai descendo, como se fosse ondas, né, no mar. Às vezes você tá melhor, às vezes você tá pior, às vezes você volta a ficar melhor, volta a ficar pior. Você vai indo. A vida tem altos e baixos e a gente tem que ir surfando nessas ondas da vida, né? Nunca muito para cima nem muito para baixo. A gente tem que manter ali sempre o equilíbrio. Então vai ter épocas que você vai comer um pouquinho mais errado, vai ter épocas que você vai ter um foco maior e vai comer mais certo e menos errado. Mas o que eu te indicaria? Fazer o que eu faço. Passar pelo menos de segunda a sexta comendo bem, alimentos de verdade, alimentos de qualidade, para poder manter sua saúde, o seu peso e o seu físico ao longo do tempo. E no final de semana, já que é uma minoria da semana, é uma partezinha pequena da semana, não vai te trazer grande diferença. Você vai poder comer uma besteira no sábado, tomar alguma bebida alcoólica no domingo, comer algumas coisinhas mais erradas, no caso, no final de semana, numa terça-feira que vai ter um aniversário de um amigo, num casamento, uma coisa mais esporádica. Você não pode estar fazendo todo dia, certo? Todo dia aí não funciona. Todo dia a sua saúde vai por água abaixo, você vai começar a acumular gordura, você vai ficar acima do seu peso e para depois conseguir resolver isso é bem mais complicado. E se você ficar nesse engorda e emagrece, sempre na próxima vez que você vai tentar emagrecer vai ficando mais difícil, porque é um dano que você vai causando no seu metabolismo ao longo do tempo. E pode chegar um momento na sua vida que fica extremamente complicado conseguir perder peso, perder gordura. Aí é bem mais difícil, certo? Você vai dificultar muito o processo e talvez você vai ficar bem frustrado no futuro, além de talvez estar até doente. Então, tentar manter uma alimentação boa e de qualidade a maior parte do tempo, não só por questão de estética, mas também por questão de saúde. Nós não somos imortais. Uma hora a conta vai chegar. Uma hora lá na frente, não é normal você ficar doente, certo? Quando tá velho. Muita gente acha que velhice é sinônimo de doença. Não, isso pode ser comum, mas não é normal. O normal é nós envelhecermos saudáveis e uma semana antes do nosso fim, a gente se sentir um pouquinho estranho, meio mal e vir a falecer. Mas ficar doente automaticamente, quando envelhece, isso não é normal. É normal na nossa sociedade moderna, que tem muita gente comendo industrializados, processados, refinados, massas, pães, doces, açúcar. Todo santo dia a pessoa come isso. E ainda diz assim, não, eu não posso viver sem isso. Você vai morrer por causa disso. É basicamente essa realidade que ninguém quer enxergar. Aí no futuro, quando vem alguma doença, que vem algum mal-estar, alguma coisa, aí bota a culpa em Deus ainda. Ah, meu Deus, por que me trouxe isso? Você que trouxe isso para você mesmo. Com anos de uma alimentação errada, acabando com o seu metabolismo, acabando com a sua saúde, como se você fosse imortal. Aí depois que a doença chega, vai reclamar para Deus. Causa e efeito, certo? Causa e efeito. Você está fazendo uma coisa hoje aqui, agora, no seu presente, vai ter um efeito no seu futuro. Se for uma coisa ruim, vai ter efeito ruim no seu futuro. Se for uma coisa boa que você está fazendo agora, uma alimentação melhor, para te deixar mais saudável ao longo do tempo, não só em questão de estética, a maioria me busca o meu trabalho justamente pela estética, né? Perder peso, perder gordura, mas não só isso, questão de saúde. Depois que eu tive esse clique na minha cabeça, essa virada de chave, eu parei de focar na estética e comecei a focar na minha saúde, ficou muito mais fácil de manter essa alimentação ao longo do tempo e eu consigo controlar melhor essa balança de alimentação mais saudável e alimentação mais prejudicial à saúde. A balança fica mais equilibrada, porque eu sempre penso na questão da saúde. Eu estou comendo ali, por exemplo, uma torta e um refrigerante, eu já estou pensando, olha, isso aqui eu sei que não faz bem para minha saúde, mas eu não vou comer isso todo dia. É uma vez perdida, então você consegue ter esse equilíbrio. Aí voltando àquela questão de terrorismo nutricional. Não é terrorismo nutricional você entender o que te faz bem e o que te faz mal. Terrorismo nutricional é você olhar para um alimento e assim, nunca mais eu vou comer isso. Seria até o ideal, mas você provavelmente não vai conseguir fazer isso no nosso mundo moderno, já que tem tantas coisas que você pode estar comendo de errado. O ideal mesmo é você manter o equilíbrio ali. Você vai ter uma alimentação mais natural e mais saudável na maior parte do seu dia e na exceção, no final de semana, no Natal, no Réveillon, num casamento, você come mais besteira à vontade, sabendo que aquilo ali não vai acontecer todo dia. Aí você vai mantendo o equilíbrio ao longo do tempo. Nada na nossa vida é 100%. E qualquer dieta boa tem que ter um pouco de flexibilidade. Porque senão você acaba chutando o pau da barraca no final de semana. Aí depois que o final de semana passou, você já não quer mais voltar para a alimentação, porque acha que tudo foi embora, você não jogou tudo fora e não é verdade. Se você manter a maior parte da semana com uma alimentação boa, você vai conseguir manter o seu resultado ao longo do tempo. E como eu falei antes,
são altos e baixos. Às vezes você vai estar melhor, às vezes você vai estar pior, e depois você tem que focar um pouco mais, às vezes você começa a comer um pouco mais errado, então altos e baixos da vida. Mas essa foi mais ou menos a minha história, o que aconteceu comigo no meu trajeto para me tornar nutricionista e entender tudo que eu entendo hoje e tá prescrevendo tudo que eu prescrevo hoje para os meus pacientes em consultório, certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Foi um vídeo assim, mais conversa mesmo, tanto é que eu vou fazer poucas edições aqui, certo? Você viu que eu comecei a falar e fui só falando o que veio na minha mente. Comenta aqui, certo? Não esquece, dá dicas do que eu posso estar fazendo já para 2022, posso estar te trazendo, que posso estar ajudando, agregando aqui no canal, ajudando mais pessoas com dúvidas. Você pode fazer perguntas aqui também no comentário, que eu vou estar lendo todos. E também, se você puder estar compartilhando esse vídeo, né, com mais pessoas, ainda me ajuda ainda mais a estar divulgando o meu trabalho e me incentiva a trazer mais vídeos e mais conteúdos como esse. E se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo e quer mais conteúdos assim, se inscreve no canal para sempre que eu estiver postando vídeos novos, você ficar sabendo. E também você pode ativar o sininho para o YouTube sempre estar te avisando, porque se você não ativa o sininho, às vezes pode não chegar a notificação de vídeo, certo? Mas por enquanto é isso, pessoal. Eu acho que eu já coloquei bem abertamente aqui como foi que eu cheguei nessa alimentação que eu tenho hoje, que eu passo para meus pacientes, e sempre pensando no que eu queria ter, porque na época que eu era adolescente queria ter um resultado bom, eu queria ter encontrado um nutricionista que nem eu, porque ele estaria me dizendo exatamente o que eu preciso estar fazendo, sem me esforçar tanto, sem passar fome e comendo o que eu gosto, porque eu gosto muito de carne e de gordura. Então, se você é desses, aproveite, meu amigo, aproveite essa alimentação. Não passe fome, não fique restrito à alimentação de 3 em 3 horas. Não corte o que você não deve estar cortando da alimentação, que no caso seria gordura, proteína, ficar comendo apenas frango. Eu fiz isso, cara, eu fiz isso. Eu já testei tipos diferentes de dieta desde os meus 16 anos. E a que eu estou usando hoje é a melhor que eu encontrei durante todo esse processo. Depois de ler vários livros, vários artigos científicos, ver que isso faz muito sentido, ver que isso traz resultado na prática, tanto para mim quanto centenas dos meus pacientes que também estão utilizando essa alimentação. E também vai te deixar saudável ao longo do tempo. Se pelo menos você dissesse assim, mas você vai emagrecer e vai ficar doente, Não! Essa alimentação não só vai te emagrecer rápido, mas vai te fazer ficar mais saudável, com uma imunidade mais forte e te manter saudável pro resto da tua vida. Essa é a melhor alimentação que você pode estar encontrando. Então, mas eu acho que por enquanto é isso, certo? Um Feliz Natal para você, um Feliz Ano Novo. Esse é o último vídeo do ano. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Eu acho que ficou até um vídeo um pouco longo, já que eu falei muito e vou fazer poucas edições. Mas é isso aí, pessoal. Feliz 2022 aí para vocês e ano que vem a gente se vê com mais conteúdo e muito mais coisa nova. Vou comprar muito mais livros para ler, sempre lendo livros, ó. Tem um livro de todos os tipos aqui. Só um detalhe para finalizar. Vocês estão vendo aqui a capa do meu computador? Ó. Aqui é Platão, Sócrates e Aristóteles. São 3 grandes filósofos da mitologia grega, não é nem mitologia, né, da época grega, que me abriram muito a mente, porque eles são questionadores, filósofos, filosofia. Sempre questionar, será se isso está certo? Será se isso aqui realmente é a verdade? Se for realmente verdade, tem que estar funcionando empiricamente. Você coloca em prática e dá resultado. Se não der resultado, meu amigo, ou tiver alguma quebra na lógica, que eu até expliquei mais cedo, tiver alguma contradição, você vai ter que encontrar uma explicação melhor. Você não pode ficar com aquela respostazinha pronta, básica. Isso aí é coisa de ovelha. As ovelhazinhas é que vai só escutando e vai seguindo. Você tem que se questionar. Será que isso aqui faz sentido? Dá certo? Vou testar. Será que funciona mesmo? E você vai ver na pele que realmente funciona. É a melhor alternativa. Mas por enquanto é isso. Valeu, galera. Tchau. Até a próxima. E até 2022.